O tema desta mensagem é Nathan Rufino, inspirado por Kenneth Hagin. Amém? Portanto, o tema desta mensagem é Nathan Rufino, inspirado por Kenneth Hagin. Glória a Deus. Vamos então aqui ouvir. Mas livro que eu sei que surte efeito, que muda a vida e que transforma, eu cito aqueles que eu li, que eu conheci desde quando eu me converti. Os livros de Kenneth Hagin e de T.L. Osborne. Kenneth Hagin, da editora Graça Editorial, e T.L. Osborne. E eu acho engraçado, porque muita gente que se chega até mim por ouvir as minhas pregações, que são abençoados, que são edificados, que ficam impactados e que gostam daquilo que eu falo, acabam me acompanhando, até o dia que eles descobrem que eu sou o que sou graças ao ministério de Kenneth Hagin. E Kenneth Hagin é um irmão, um senhor, que é muito mal falado na internet, né? Os que acham que conhecem Estás a entender, meu irmão? o que o irmão Hagin ensinava, gostam de criticá-lo por tudo no mundo. Então, a igreja contemporânea, ela está dividida entre aqueles que gostam e os que não gostam, os que concordam. Vamos ouvir mais uma vez. Mas livro que eu sei que surte efeito, que muda a vida e que transforma, eu cito aqueles que eu li, que eu conheci desde quando eu me converti. Os livros de Kenneth Hagin e de T.L. Osborne. Ok. Os livros que mudam a vida, que transformam, não é? Que edificam, os livros que fazem a mudança na vida da pessoa, para ele, são os livros do Kenneth Hagin, não é? Mas deixa-me contar o meu testemunho, glória a Deus. O livro que realmente muda e transforma a vida de alguém é apenas um. Qual é o livro que muda e transforma a vida de alguém? É a Bíblia, irmão. Aleluia, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Eu me converti de ler a Bíblia capa a capa, de janeiro a junho do ano 2002. Amém? Porque diz a Sagrada Escritura: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem, os que guardam todas as palavras que estão escritas no livro desta lei, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então é bem-aventurado aquele que lê. Eu me converti de ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último livro, de janeiro a junho. Mais ou menos em meados por volta de abril me converti, criei que Jesus é o Senhor e que não há outro além dele. Amém? Então o livro que transformou a minha vida não foi o Kenneth Hagin nem o T.L. Osborne, amém? Mas foi a Bíblia. Mas, só para tu entenderes as influências e as inspirações aqui do irmão Nathan Rufino. Ele foi inspirado pelo Kenneth Hagin, diz que o livro que realmente faz a mudança na vida da pessoa, que transforma, que transformou a vida dele e que muda a vida das pessoas, é o do Kenneth Hagin. Eu digo, é a Bíblia. É o livro de Deus. Aleluia. Anda caimando rouva lama nagasaia. Olha o que é que diz Jesus acerca do testemunho do próprio Jesus acerca da Sagrada Escritura. Vamos aqui. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aquilo que dá vida e vida com abundância e vida espiritual e por último a vida eterna é a palavra inspirada por Deus. É a Sagrada Escritura. Não é? Sabes que desde a meninice as palavras são poderosas para fazer-te sábio e para a salvação. O testemunho de Paulo a Timóteo acerca da Sagrada Escritura. Glória a Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 a seguir. Vamos ler o que vem antes. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda
a boa obra. Então quem nos salva é a Bíblia, é a Escritura, é a Palavra. Não há nenhum outro livro que nos transforme. Claro que poderá haver homens de Deus que escreveram bons livros a falar da Sagrada Escritura, que isso também pode edificar, mas eu não creio que tenha mais valor do que a Palavra de Deus. A Palavra de Deus pura fez efeito na minha vida. Agora vamos aqui também a Tiago. Amém? Tiago capítulo 3. Ou melhor, Tiago capítulo 1. Amém? Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, ou seja, implantada, enraizada, a qual pode salvar as vossas almas. Amém? Ora, Magai, Jesus também disse: se permaneceres das minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Então conhecereis a verdade e esta vos libertará. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Amém? Então é a palavra de Deus que transforma. Amém? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Continuando aqui a ouvir aqui o que está a dizer o Natan. Então o Natan Rufino, não é? Mas livro que eu sei que surte efeito, que muda a vida e que transforma, eu cito aqueles que eu li, que eu conheci desde quando eu me converti. Os livros de Kenneth Hagin e de T.L. Osborne. Para ele é os livros do Kenneth Hagin e do T.L. Osborne. Eu não vou estar aqui a falar muito hoje do T.L. Osborne, nem muito nem pouco, mas vamos só nos cingir a Kenneth Hagin. Amém? Kenneth Hagin, da editora Graça Editorial, e T.L. Osborne. E eu acho engraçado, porque muita gente que se chega até mim por ouvir as minhas pregações, que são abençoados, que são edificados, que ficam impactados e que gostam daquilo que eu falo, acabam me acompanhando. Até o dia que eles descobrem que eu sou o que sou graças ao ministério de Kenneth Hagin. E Kenneth Hagin é um irmão. Ou seja, o que é que ele está a dizer? Que, não é? Aqueles que o acompanham, que o seguem, que o aplaudem e que de alguma forma são edificados com as mensagens que ele prega, não é? Isso só acontece até ao dia em que eles descobrem que ele é seguidor de Kenneth Hagin, que ele defende a teologia, os livros de Kenneth Hagin. Amém? As heresias constantes em Kenneth Hagin e nos seus livros. Amém? Então quando eles descobrem que Natan Rufino tem a sua fé firmada em Kenneth Hagin, né, tem a sua casa na areia, não é? Num falso mestre, num falso ensinador e numa teologia completamente furada, canoa furada, a chamada teologia Rema, não é? Eles abandonam o barco, saltam fora. Olha, eu vou saltar fora desse barco, eu vou para outro lugar, para outro aprisco. Ele mesmo está a confessar: olha, quando eles descobrem que eu sou seguidor deste herege, eles me abandonam. Por outras palavras, continuando aqui. Um senhor que é muito mal falado na internet, né? Os que acham que conhecem o que o irmão Hagin ensinava, gostam de criticá-lo por tudo no mundo. Então, a igreja contemporânea, ela está dividida entre aqueles que gostam e os que não gostam, os que concordam, mas... Amém? Glória a Deus. Vamos então a isto. Vamos aqui analisar. Então já vimos aqui, não é, que o livro que mudou a vida dele, os livros, principalmente o Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, do T.L. Osborne. Vamos aqui para Kenneth Hagin, amém? Então já vimos que ele se inspirou. Muitas das coisas que ele prega e que ele vive é de acordo com a teologia encontrada nos livros e na pessoa, na obra de Kenneth Hagin. Não estou a dizer que Kenneth Hagin em tudo ele tenha estado errado. Seja 90% heresias, mas que ensinou heresias, ensinou. E já vamos provar, amém? Heresias que não trazem salvação, mas condenação eterna. Vamos então a isto. Amém?
O que há de errado com a teologia do famoso Kenneth Hagin? Em junho 01/2008. Diversos irmãos, de várias partes do mundo, têm-me pedido maiores informações sobre a teologia de Kenneth Hagin. Creio que este texto e o artigo anterior, Kenneth Hagin negou, em parte, a teologia da prosperidade, ajudarão os leitores a conhecerem melhor o pensamento do maior propagador do triunfalismo evangélico. Amém? Triunfalismo evangélico, não é? O que é a doutrina triunfalista? É uma doutrina que é baseada no pensamento positivo, não é? É uma doutrina que diz que o cristão, por exemplo, em termos práticos, o cristão ele não pode ficar desempregado, o cristão não pode estar a passar fome, frio, nudez, passar perigos, ser perseguido, perder o emprego, e não podem acontecer coisas más, desagradáveis. Por outras palavras, é um evangelho sem cruz. No triunfalismo vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Há um corinho, há um hino, que eles dizem que vai dar tudo certo. Não é? Então é essa teologia, não é? E daí depois, muitos, como na Igreja Universal, se aproveitavam para dizer, olha, se tu não tens uma bênção financeira, material ou na tua saúde para contares, então tu tens falta de fé, ou seja, és incrédulo, ou estás em pecado, não é? Ou então tu estás endemoniado, tens demónio, ou estás amaldiçoado, estás debaixo de maldição. É isso que dizem na Universal. Muita gente propaga esse triunfalismo, levaram isso ao extremo, não é? Que nada pode acontecer de errado na vida de um cristão. Então estou-te aqui a explicar o que é triunfalismo. Triunfalismo, tu triunfas em tudo. Não é? Então é um evangelho sem cruz, sem prova. Mas Jesus não me prometeu que ia ser um mar de rosas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Tribulações, aflições. Não é? E Tiago diz assim, bem-aventurado é aquele que suporta a provação. Ou seja, a prova, a cruz. Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida eterna que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Tiago 1,12. E foi Jesus quem disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, eu considero o triunfalismo teológico, ou o evangelho triunfalista, do evangelho sem cruz. Entende, irmão? Um evangelho sem cruz. Quem foi Kenneth Hagin? Vou continuar aqui a ler eu mesmo. Foi discípulo de Isaac William Kenyon, verdadeiro pai da confissão positiva, não é? E do evangelho da prosperidade. O que é a confissão positiva? A confissão positiva é tu creres que, se tu disseres, se tu confessares as coisas positivas, todas essas coisas que tu confessaste vão vir à tua vida. Mas se tu confessares coisas negativas, tudo o que tu confessaste negativamente vai vir à tua vida. É como se fosse um tipo de superstição, em que existe poder nas tuas palavras, independentemente da vontade de Deus. Independentemente dessas palavras terem sido inspiradas não é? Ou reveladas por Deus ou não. Eu creio que nas nossas palavras há poder sim, quando elas são inspiradas ou reveladas por Deus. Agora, quando a gente fala da carne, fala da emoção, da nossa razão, do nosso desejo, não vai acontecer nada. Amém? Então, Isaac William Kenyon é o verdadeiro pai da confissão positiva e do evangelho da prosperidade. Qual é o evangelho da prosperidade? É o evangelho que enfatiza o ter, em vez do ser. Ou seja, é um evangelho que enfatiza, glória a Deus, remanagasai, a aparência em vez da essência. Não é? Tu teres um bom carro, tu teres ou uma frota de carros, seres um empresário, teres quintas, não morares numa casa humilde, mas teres uma mansão, teres um apartamento num condomínio de luxo, privado. Não é? O evangelho da prosperidade, que diz, olha, dá e vais ter 100 de volta. É o evangelho que enfatiza o material versus o imaterial. Enfatiza o visível versus o invisível. Enfatiza o ter no lugar do ser, da essência. Ou seja, a aparência de tu teres coisas é mais importante do que a essência, do que aquilo que tu és interiormente.
Então um falso evangelho, não é, que a Bíblia chama de anátema, o evangelho maldito, dizia Paulo, é um outro evangelho. Jesus não mandou pregar a prosperidade, não é que tu não possas prosperar e que Deus não prospere cristãos aqui e ali, quem Ele quer, mas os pobres sempre teremos no nosso meio. A maioria dos cristãos não é rico, essa é que é a realidade. Não são porventura os ricos aqueles que vos arrastam para os tribunais, não são estes que blasfemam do bom nome daquele a quem pertenceis? Dizia Tiago. A maioria dos ricos vai para o inferno, porque foi Jesus quem disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Glória a Deus. E o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Então, a boca fala do que há em abundância no teu coração. Onde tiver o teu coração, aí estará o teu tesouro, a tua riqueza. E não podes servir a Deus e ao tesouro a Mamon. Então é o evangelho falso que vai levar muita gente para o inferno. Então temos o evangelho da confissão positiva e o evangelho da prosperidade. 3 evangelhos aqui eu já deteto. O evangelho do triunfalismo teológico, em que não pode acontecer nada de errado na vida do cristão, porque senão ele tem falta de fé, é incrédulo, não é? Ou está em pecado, ou está endemoniado, ou está amaldiçoado, e por aí vai. Temos também a confissão positiva, que acha que tudo o que tu falares vai-se cumprir, não é? Tudo o que tu falares no mundo físico vai ser ligado e vai se cumprir no mundo espiritual, e não é bem assim. Não é que eu não diga que não há poder nas tuas palavras. Poderá haver poder nas tuas palavras quando elas são inspiradas ou reveladas por Deus, ou quando é da vontade de Deus que tu as fales. Agora imaginando que, vamos pôr este exemplo, que o Kenneth Hagin ele já morreu, mas imaginando que o Kenneth Hagin e o Nathan Rufino, não é? Kenneth Hagin dizia ser irmão em Cristo, Nathan Rufino diz também ser irmão em Cristo, se chateavam, tinham uma briga, não é? Imaginando que o Nathan Rufino chamava nomes ao Kenneth Hagin e o amaldiçoava, e o Kenneth Hagin chamava nomes ao Nathan Rufino, entravam na carne e amaldiçoavam o Nathan Rufino. Cada um amaldiçoava: olha, tu vais morrer amanhã, e este diz: tu é que vais morrer amanhã, ok. Então se houvesse poder, e foi uma confissão negativa, tinha que se cumprir também, tanto a positiva como a negativa. Não é? Então, este diz: tu vais morrer amanhã e tu vais morrer amanhã, será que iam morrer os dois? Ou será que a palavra de um ia morrer? Se calhar ninguém ia morrer, porque só Deus dá e tira a vida. E se ninguém morresse, como é que é? Então, houve poder, essa confissão negativa teve poder? Não. Estou aqui a dar um exemplo claro. Quando uma palavra ela não é inspirada ou revelada por Deus, quando não é da vontade de Deus, tu a falares, não cumpre nada. Por muito tu sejas um santo, porque santos, todo santo peca na terra, todo já pecou, um ungido, não é? Que sejas um ministro do Evangelho, um profeta, um apóstolo, sejas o que for, um homem usado no dom de milagres, de cura, profecia, visão, revelação, tudo. Não é? Se Deus não revelou e se não inspirou essa palavra, não vai cumprir. Deus vela pela sua palavra, mas não pela tua. Amém? Deus pode honrar a tua palavra quando ela derivou da tua fé em Deus, não é? Aí tudo bem. E Deus assim a quis fazer valer, mas nem tudo o que a gente profetiza de positivo, ou seja, uma confissão positiva, cumpre. Se fosse assim, eu nunca ficaria doente, nunca teria uma dificuldade. Se calhar não estava andando com um carro do ano 2007, mas se calhar num carro do ano 2025. Não é? Talvez não tivesse a pagar a casa, estou a pagar a minha casa, ainda estou a pagar ao banco. A cada mês estou a pagar, não está paga, já estaria paga. E por aí vai. Amém, irmãos? Então é complicado. Arai, claplaço venéria. Então uma teologia, a meu ver, furada. A meu ver, furada. Não estou a pôr em causa que não possa haver poder nas tuas palavras. Em determinadas circunstâncias. Poderá. Amém, meus amados? Mas é quando elas são inspiradas ou reveladas por Deus. Amém? Então esta teologia da confissão positiva e da confissão negativa, esta teologia aqui também do Evangelho da prosperidade, não é? São teologias heréticas, não é? Fazem que todas estas 3 teologias constam de um falso evangelho. Diz aqui que ele pregou inúmeros sermões, inúmeros, quer dizer que não dá para contar, não foi inúmeros. Certamente ele pregou um número certo de sermões. Ninguém é que sabe quantos pregou muitos sermões. Sobre a fé, escreveu muitos livros e artigos, inspirando outros autores a publicarem obras sobre o poder da fé e da prosperidade do crente. No seu último livro, The Touch of Midas, o toque de Midas, atenção que Midas é um deus pagão, só para tu teres uma noção, Midas é um deus pagão. Como vimos na postagem anterior, eu não vi nem vou estar aqui a rever, interessa-me aqui a ver estas heresias agora. Hagin condenou práticas que muitos propagadores da teologia da prosperidade dizem ter aprendido dele. Ok, se no último livro dele ele se retratou de muita heresia, glória a Deus por isso. Se ele foi salvo ou não, não sei.
Deus não me revelou se ele está no céu ou no inferno, mas que houve coisas aqui que não bateu, não. Entretanto, neste artigo tomarei como base as suas duas obras principais, o nome de Deus e Zoé, a própria vida de Deus, ambas editadas no Brasil pela Graça Editorial. Ok. A Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares, e a Igreja Maná, em Portugal, seguem esta teologia, chamada teologia Rema. Depois já vamos à questão do Rema, como tu vês que é uma falácia. Porque eles acham que a palavra Rema, tu tens, se estás a passar algum problema, decreta, determina, declara e profetiza a palavra Rema. A palavra Rema, como se a palavra Rema é como se seja um mantra. Entende, irmão? Para eles a palavra Rema, porque eles acham que há uma diferença entre a palavra Rema e a palavra Logos. Já lá vamos ir. Para eles a palavra Rema, quando não há diferença nenhuma, é a palavra manifesta, é a palavra de poder. Então tu determinas a palavra Rema. E aí acontece. Jesus não disse em nome da palavra Rema ou da palavra Logos. Ele disse em meu nome expulsareis demónios. Em nome de Jesus. Curareis enfermos, falareis novas línguas, pegareis em serpentes e se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Imporeis as vossas mãos sobre os enfermos e serão curados. Marcos 16, do 15 ao 18. Então estou aqui te provando por A mais B que é heresia. Essa tal história da teologia Rema. Não é Rema, é em nome de Jesus. O Evangelho, ele é simples. Amém? Creio que as mencionadas obras apresentam os principais desvios de quem foi considerado o maior pregador do movimento da fé. Existem vários livros que combatem as heresias deste movimento. Não é? Como, por exemplo, eu vou recomendar aqui alguns livros. Paulo Romeiro foi um grande apologista. Foi e é, acho que ainda é vivo. Paulo Romeiro, livro. Amém? Os livros do Paulo Romeiro. Amém? Glória a Deus. Os supercrentes evangélicos em crise. Amém? Principalmente estes dois livros que eu aconselho os irmãos a ler. O livro Supercrentes, amém? E o livro Evangélicos em Crise, porque são livros apologéticos muito bons, amém? Combatendo aqui as heresias do movimento da fé. Há um livro chamado Cristianismo em Crise, também muito bom. Do Hank Engrath, que é o diretor do Instituto Cristão Apologético nos Estados Unidos, não é? Que durante muitos anos ele teve aparentemente maravilhosamente bem, combatendo as seitas, mas que agora parece que ele aderiu ao catolicismo, já se desviou. Mas nesta altura ele estava bem, e este livro é muito bom. Eu tenho estes 3 livros na minha biblioteca. Cristianismo em Crise. Aconselho, combate as heresias do movimento A Palavra da Fé. Movimento A Palavra da Fé, do qual faz parte o Benin, o herege ecuménico e papista. Amém? Movimento A Palavra da Fé. Em inglês, Word Faith Movement. Amém? Está aqui, não é? Crefodólar, vários, não é? Que são adeptos deste movimento. Não é? O Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn. É? Benny Hinn é o chamado Evangelho do Sucesso, da fama, do glamour. É? Tem também aqui esta dita pastora, que não há pastoras na Bíblia, mas eles inventam, e por aí vai. Não me quero estar a estender. É um movimento que tem muita heresia. É um movimento que humaniza a Deus e diviniza o homem. Segundo diz o Benny Hinn, não é? O Benny Hinn diz que Deus não pode fazer nada nesta terra sem que o homem lhe dê autorização ou permissão. Então seria um Deus limitado. Então o homem teria mais poder do que Deus, só para tu entenderes. Ele também diz, não digas que tu tens o Cristo, tu és o Cristo. Tu és um pequeno Cristo caminhando sobre a face da terra. Tu és a little Messiah, a little God walking on the earth.
Então, uma heresia terrível do Benin, que é ecuménica e papista. Mas continuando aqui, estamos aqui a ver a inspiração aqui do Nathan Rufino, se inspirou aqui nestes livros aqui. O Nome Jesus, isto é um livro que ele tem. Segundo Hagen, ou Hagen, conforme cada um queira pronunciar, até porque em inglês também há várias pronúncias diferentes, dependendo dos países e das regiões, tal como no português, Jesus se tornou como nós éramos, separado de Deus. Espera aí, se Jesus se separou de Deus, ele deixou de ser Deus. Amém? Jaramanda glaia praia segurianda lamaia. Amém? Complicado. Agora diz aqui, porque provou a morte espiritual por todos os homens. Morte espiritual, meu irmão? Olha que heresia. Não é? A alma que pecar, essa morrerá. Será que a alma de Jesus morreu? Então a alma também tinha que morrer. Se ele provou a morte espiritual, ele tinha que pecar. Não é? Porque sem pecado não há morte espiritual. Vê que heresia terrível, heresia de perdição, doutrina de demónios, ensinava aqui o senhor, que já dorme, espero que no senhor que se tenha arrependido, Kenneth Hagin. Que é o tal mentor, não é? O Kenneth Hagin é o pai, não é? É o pai da... Aliás, é o pai do movimento da fé, talvez o principal, este movimento de hereges associados, não é? É o pai da teologia Rema, não é? Baseada na confissão positiva e no pensamento da possibilidade, não é? Também defensor do Evangelho da prosperidade e do triunfalismo teológico, não é? E é o indivíduo também que ele é o pai da unção do riso, da Holy Laughter, para quem não sabe, da unção do riso. Então isto é muito, muito tremendo aquilo que eu estou a dizer, é uma revelação tremenda. Então, repara, Jesus provou a morte espiritual, então ele morreu espiritualmente. Que eu saiba, a alma que pecar, essa morrerá. Onde é que está na Bíblia? Só para tu entenderes, isto é grave. Então está a dizer que Jesus teve pecado, por outras palavras. Não diz literalmente, mas claramente implica. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aleluia. E o pecado separa o homem de Deus. Está aqui em Ezequiel 18:4. Aleluia. Ora, então Jesus pecou, ele morreu espiritualmente. Anda, cama, anda. Não foi uma morte espiritual, é que nos... Vê que coisa tão diabólica. Agora aqui. Há aqui uma coisa muito interessante que se encontra no livro de Isaías também, que é um outro livro profético do Antigo Testamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem queria diga glória. Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa salvar, nem o seu ouvido agravado, ou seja, tampado, para não vos poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem sobre o rosto de vós para que não vos ouça. Então vamos continuar aqui com esta análise. Aqui é uma análise aqui a este livro. Diz que Jesus provou a morte espiritual. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então ele pecou. É complicado. Seu espírito, seu homem interior foi para o inferno em nosso lugar. Quer dizer que a redenção, então, e daí veio a teoria de outros, que a redenção da humanidade não foi na cruz, mas foi no inferno. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, pelas suas chagas. A salvação foi na cruz. A derrota do diabo foi na cruz. Amém? Não foi no inferno que Jesus derrotou Satanás, foi na cruz. Amém? Então é complicado. Seu espírito, falando do Espírito de Jesus, seu homem interior, foi para o inferno em nosso lugar.
A morte física não removeria os nossos pecados. Olha que heresia do cão, do capeta mesmo. A morte física não removeria os nossos pecados. Então foi ineficaz aquela morte na cruz. Ele teve que fazer mais qualquer coisa. Então ele teve que morrer também espiritualmente. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Então para morrer espiritualmente ele teve que pecar. Para nos dar a redenção, ele teve que morrer espiritualmente e depois ainda ir para o inferno. Pasme, Simão. Quando a Bíblia diz que ele desceu até às partes mais profundas da terra, foi para proclamar aos espíritos que estão em prisão, aos anjos rebeldes, caídos, que outrora foram rebeldes, como nos dias não é se esperava a longanimidade. Proclamando àqueles anjos rebeldes, caídos, que se deitaram com as filhas de Adão, não é? E fizeram filhos gigantes, Néfilins. É bem claro, meu irmão. Olha aí. Provou a morte por todo o homem, a morte espiritual. Claro que só na mente dele é que Jesus provou a morte espiritual. Em parte alguma, a Bíblia diz que ele morreu fisicamente para nos salvar. Morte física, não a morte espiritual. Agora aqui, há um desvio subtil na afirmação de Hegel, quase imperceptível, pois Jesus não se tornou como nós éramos. Exatamente. Ele não se fez pecador. Exatamente. Ele se fez humano. Porém, ele nunca pecou. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E quando diz antes fez-se pecado semelhante aos homens, quer dizer que ele carregou sobre si os nossos pecados. Entende, irmão? Deus, aleluia, Ramanagasei, pelo pecado, condenou o pecado na morte. Quer dizer que ele carregou sobre o seu corpo os nossos pecados. Não que ele pecou, mas que ele levou sobre si, sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Amém? Kenneth Hagin também afirmou que o Senhor Jesus foi ao inferno. Amém? Eu não gosto de dizer Hades, porque ninguém tem a obrigação de saber grego, nem hebraico. Às vezes eu falo algumas palavras que eu sei, mas convém sempre explicar. Não é? O Senhor Jesus, em hebraico, Adonai Yeshua, foi ao Hades, neste caso foi ao inferno, para sofrer no nosso lugar. Ele não foi ao inferno para sofrer, ele foi ao inferno sim. Ele foi ao inferno, mas não foi para sofrer, foi para proclamar a sua vitória. Aleluia! Aos espíritos que noutrora foram rebeldes. Está lá em 1 Pedro, não é? Capítulo 5, é só ler a Bíblia. Não é? Declaração que não faz, ou melhor, que não consegue resistir a uma exegese bíblica. Segundo a palavra de Deus, o Senhor Jesus sofreu e triunfou na cruz, dando ali no Gólgota o brado da vitória. Está consumado, está cumprido. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ao inferno, sim. Lá está o problema dos teólogos, aqui do Ciro Sanches e Borde, que agora estão a remover a palavra inferno, porque é muito ofensiva. Não estou a dizer que seja esse o objetivo, mas essas Bíblias modernas já nem traduzem Hades por inferno. Hades é Hades. Não é? Ou seja, transliteram do grego para o português. Para o alfabeto português, do alfabeto grego para o alfabeto português a mesma palavra. Com a mesma fonia, com uma grafia diferente. Hades. Quem é que tem que saber o que é Hades? Tu vais pregar ao pecador, olha, se não te converteres vais para o Hades. Ele vai rir da tua cara. Um indivíduo que nem sequer... ele vai rir da tua cara. A maior parte dos incrédulos vai rir da tua cara. O que é Hades? Tenho algum medo de ir para o Hades? Agora, se não te converteres, vais para o inferno. É uma palavra que tem mais peso. Não é? Então, aqui, ele não deveria ter escrito Hades, é inferno. Amém? Ele foi para o inferno, sim, como vencedor, pois havia vencido na cruz. Não para sofrer em nosso lugar. 1 Pedro 3,19. No mesmo livro em análise, Hagin asseverou: Jesus é a primeira pessoa que já nasceu de novo. Olha que palhaçada. Porque o seu espírito precisaria de nascer de novo, porque ficou alienado de Deus. Diz que o espírito de Jesus ficou separado de Deus. Lembra-se como ele exclamou: Deus meu, porque me desamparastes? Isto parece que é muito lógico, não é? Por mais lógica que seja a aparente afirmação, que aparente ser a declaração assim, mas Jesus não nasceu de novo. Sabemos que o novo nascimento é para os pecadores que se arrependem dos seus pecados. Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo, nascer da água e do Espírito.
Aramandai, o Senhor Jesus nunca pecou, nem sequer por pensamentos, porque nunca deixou de ser Deus. De eternidade em eternidade tu és Deus. Hebreus 4:15. Amém? Hebreus 4:15. Vamos ler aqui. Porque temos um sumo sacerdote que não... Porque não temos, aliás, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Separado dos pecadores. Ele nunca pecou. Jesus nunca pecou. Amém? Impecável. Perfeito. Amém? Glória a Deus. Daí as Escrituras dizendo que Ele é o Cordeiro Imaculado e incontaminado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Continuando aqui. Prosseguindo em sua argumentação, Hagin afirmou, ou declarou, o pecado separa de Deus. A morte espiritual significa a separação de Deus. Então, se ele diz que Jesus morreu espiritualmente, então Jesus pecou contra Deus, contra o Pai. Então seria uma contradição entre Jesus e o Pai. Quando diz, eu e o Pai somos um. É um só Deus. Então seria um Deus contraditório. No momento em que Adão pecou, ficou separado de Deus. A morte espiritual significa mais do que separação de Deus. A morte espiritual significa ter a natureza de Satanás. Isto aqui é uma blasfémia ainda maior. Diz que Jesus assumiu uma natureza satânica. Teve uma natureza satânica. O nome de Jesus, página 26. Isto não é fofoca. Isto é a realidade, está no livro do próprio Kenneth Hagin. Ele ressaltou que Jesus não teria morrido apenas fisicamente, mas provado também a morte espiritual. Por sua vez, é derivada do pecado do próprio Jesus. Está implícito. E é nisso que fundamentou a sua teoria que o Senhor foi torturado no inferno. No inferno, onde, mediante a confissão positiva, venceu Satanás e os seus agentes. De facto, o pecado separa o homem de Deus, já abrimos ali, já lemos, deixando-o à mercê do inimigo. No entanto, Hagin, ao fazer a assertiva acima, a fez, como veremos, para fundamentar inevitavelmente de uma maneira blasfémica que o Senhor Jesus, ao morrer duas vezes, física e espiritualmente, teria assumido na cruz a natureza de Satanás. Então, Jesus teria assumido que é um corpo satânico. O corpo de Jesus teria sido idêntico ao de Satanás. Será isso? É terrível, esta heresia. Um leitor atento poderá não perceber esse desvio, pois Hagin fundamentou na Bíblia, fundamentou entre aspas na Bíblia, cada passo da sua argumentação, mas no final afirmou: quando a pessoa nasce de novo, toma para si a natureza de Deus, que é a vida e paz. A natureza do diabo é ódio e mentira. Jesus provou a morte espiritual, por todos os homens. Jesus se fez pecado, seu espírito foi separado de Deus e ele desceu ao inferno em nosso lugar. Continuando aqui, vemos que Hagin, com todas as letras, declara que Jesus assumiu a natureza do diabo, que é ódio e mentiras. É complicado. Mas Hagin prosseguiu dizendo que lá embaixo, na masmorra do sofrimento, lá nos fundos do próprio inferno, Jesus satisfez as reivindicações da justiça para todos nós, individualmente, porque ele morreu como nosso substituto. Creio que foi a partir dessa falaciosa interpretação que pregadores e compositores receberam a inspiração de afirmarem que lá no inferno Jesus abriu as nossas cadeias e nos resgatou. Segundo as Escrituras, Jesus não provou a morte espiritual, em razão de ter levado os nossos pecados sobre o madeiro. Sofreu sim a rejeição do Pai, mas os textos sagrados que já citámos são claros. Ele morreu como Cordeiro Imaculado e incontaminado. E ao morrer, repito, não foi ao inferno para sofrer no nosso lugar, e sim para proclamar a sua gloriosa vitória aos espíritos que outrora foram rebeldes. Há pouco, eu creio que citei capítulo 5 de 1 Pedro, mas acho que é o 3. Zoé, a própria vida de Deus. O triunfalismo de Hagin fica evidente principalmente em sua obra Zoe, a própria vida de Deus. Na realidade, eis o que é a vida eterna, Deus comunicando toda a sua natureza, substância e ser aos nossos espíritos. Louvado seja Deus. Tenho a vida e a natureza de Deus, tenho 10 vezes mais sabedoria e entendimento que o restante da classe. É claro que a palavra de Deus não afirma que o Senhor comunica toda a sua natureza a nós. Se isso fosse verdade, seríamos onipotentes, onipresentes, oniscientes, obviamente. Seríamos deuses.
Seremos igual a Deus. Participamos sim da natureza de Deus quanto a seus atributos comunicáveis, o amor, a bondade, a fidelidade, etc. Hagin apegava-se, não é apagava-se, isto é um erro de escrita do irmão Ciro, apegava-se ao texto de 2 Pedro 1,4. Porém, os versículos 5 a 9 deixam claro que nós somos participantes da natureza de Deus quanto aos seus atributos comunicáveis relacionados ao seu caráter santo, amoroso e justo. Mas Hagin não parou aqui. Ou seja, esta teologia, ela diviniza. Isto aqui é uma reflexão. Esta teologia do Hagin diviniza o homem e humaniza a Deus. Mas Hagin não parou por aqui. Deus nos fez tão semelhantes a si mesmo quanto lhe foi possível. Fez-nos para pertencer à sua categoria. O Senhor fez o homem como o seu substituto aqui na terra. Ele constituiu como rei para governar tudo o que tinha. Vivia em termos de igualdade com o Criador. O homem não é igual com o Criador. Isto é uma blasfémia. O homem é criatura. Deus é Criador, que é bendito eternamente. Mas vamos lá, continuando. Ora, o homem nunca viveu em termos de igualdade com o Criador. Hagin parece tentar convencer os seus leitores de que o crente é um pequeno Deus caminhando na terra, ou andando na terra. E infelizmente essa teologia falsificada é altamente contagiante ou contagiosa, levando pregadores e compositores da atualidade a declararem, determinarem, decretarem e até profetizarem sem que Deus tenha mandado. No mesmo livro, Hagin declarou: o Senhor é um Deus de fé. Tudo o que tinha a fazer fê-lo pela sua palavra. Com a intenção clara de convencer os seus leitores de que, se Deus por meio da fé criou o mundo, todos os crentes podem também fazer qualquer coisa, afinal há poder nas suas declarações de fé. Mas se Deus precisou de fé para criar todas as coisas, ela é direcionada a quem? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Hagin distorce o texto de Hebreus 11.3 para afirmar que Deus tem fé, ignorando que a palavra de Deus diz: pela fé entendemos, somos nós que entendemos, pela nossa fé, não é pela fé de Deus, que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Observe que a fé é nossa para crer, não é a fé de Deus, enquanto que o Senhor criou o universo pela sua palavra. Ele falou, ordenou e logo foram criados. Creio que está no Salmo 33, versículo 6. Como se vê, o desafio mais grave de Hagin ao defender o triunfalismo é a deificação ou a divinização do ser humano e a consequentemente humanização do Senhor Jesus, ou diminuição de Deus, rebaixamento de Deus à condição humana, ou rebaixar a divindade à condição, não é? O Criador à condição de ser apenas uma criatura. Nem o próprio Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos. Isto aqui é o Kenneth Hagin a falar. Talvez alguém suponha que eu esteja usurpando algo de Cristo. Não, ele continua a desfrutar da mesma glória junto do Pai. Eu apenas estou falando dos direitos que nós temos. Quer dizer que nós estamos na mesma posição do que Jesus diante do Pai. Então, então nós faríamos parte da Trindade. Olha que blasfémia terrível. Isto está no livro Zoé, a própria vida de Deus, página 79. Que direitos temos nós? Se não fosse a graça de Deus, nada teríamos. Nessa declaração antropocêntrica e infeliz, de que nem Jesus tem uma posição melhor do que nós, então nós estamos acima de Jesus. Vemos que Hagin, porque é que Hagin é considerado o principal propagador da confissão positiva. Mas a palavra de Deus enfatiza que o Senhor Jesus é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Ele está acima de todos e tem a preeminência. Ele é o Prototokos. Amém? Observa-se que o objetivo maior da teologia de Hagin sempre foi mostrar que, por meio de nossas declarações de fé, podemos abrir e fechar portas. Foi a partir dessa teologia que pastores, cantores e crentes em geral, abandonando a evangelização e a intercessão, passaram a declarar, decretar, determinar e profetizar. Que tal cidade é do Senhor Jesus, que bares, casas de shows serão fechados, que cinemas e teatros só apresentarão filmes e peças evangélicas, etc. Hagin e os seus discípulos difundiram a ideia de que há poder profético em cada declaração de fé, o que não resiste a uma exegese. Além dos desvios teológicos mencionados, Hagin também exagerou no campo das manifestações exóticas, à semelhança do que aconteceu na igreja do aeroporto de Toronto, Canadá, a Vineyard Church, a igreja videira, não atentando para o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, né? Mas façamos tudo com ordem e decência. Não é?
traz língua estranha, outros traz interpretação, outros traz visão, outros traz revelação, outros traz profecia, mas faça-se tudo para a edificação. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como convém nas igrejas dos santos. Vídeos disponíveis na internet, isto aqui diz o irmão Ciro Sanchez Iborde, famoso teólogo e apologista da Assembleiano, diz aqui: como mencionado abaixo, mostra um Hagin nada equilibrado, dando gargalhadas sem parar, caindo sobre as pessoas e derrubando-as, além de pôr a língua para fora, uivar, etc., num culto que predominou a histeria coletiva. Obviamente nós aqui não vemos vídeos que pomos aqui porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. É por todos estes motivos que não recomendo a teologia de Hagin. É claro que o livre exame é bíblico, mas analisai tudo retendo bem. Mas, ou seja, examinai e julgai tudo. Mas o crente que é espiritual, discerne bem todas as coisas, ele ninguém é discernido. 1 Coríntios 2,15. Provemos, pois, ou julguemos se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm-se levantado pelo mundo. E abandonemos o erro, atentando para o que o Senhor nos ensinou em Mateus capítulo 7, do 13 ao 27, não é? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas e interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem subos dos pinheiros ou figos dos arvoides, se imposto toda a árvore boa produz bom fruto, toda a árvore má produz mau fruto. Não pode uma árvore boa dar mau fruto, nem uma árvore má dar bom fruto. Toda a árvore não produz bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então é bem claro. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão daquele Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos nós, em teu nome não expulsámos demónios, em teu nome não fizemos muitos milagres, muitas maravilhas. Então eu lhes direi abertamente: apartai de mim, todos vós praticais a iniquidade. Xarabacantalamanagá, suriandalamaia. Oh glória! Então já vimos aqui heresias terríveis nestes dois livros. Estes dois livros é de caixão à cova, como diz o português. São de caixão à cova, não é? Um abismo leva a outro abismo. Aleluia, Salmo 42, versículo 7. Um abismo leva a outro abismo. Então um livro leva a outro livro ainda pior. Terrível, terrível, terrível. Estas heresias aqui. Então já vemos que ele foi o pai também da unção do riso. Amém? E da unção do riso. Glória aqui. Aqui vemos ele às gargalhadas, com uma moça aqui, uma jovem, na altura jovem, agora já deve ser idosa, porque isto é bem antigo, também rindo, uma ruiva aqui às gargalhadas, caindo uns por cima dos outros, alguns ficam até com as partes íntimas à mostra, não é? Benny é outro também, da unção do riso, outro discípulo aqui do Kenneth Hagin, não é? Então vemos aqui a rir às gargalhadas, não é? Que começam a rir e nunca mais param. Será que tu vais no culto para começares a rir às gargalhadas e cair para o chão e rebolar por cima das irmãs? Elas rebolarem por cima de ti? Não é? Rebolarem com... Tu vais num culto, não é? Para rir às gargalhadas, até não poderes mais, até te doer a barriga, até te urinares, não é? Até fazer xixi pelas calças. E é para isso que tu vais no culto. Valha-nos Deus. Valha-nos Deus. Valha-nos Deus. Não, e tem nestas manifestações exóticas, aqui da unção do riso, tem pregadores como o Rodney Howard-Browne, que ele é considerado o pai da unção do riso, diz que dá 2 ou 3 palavras e já não prega. Começa a rir à gargalhada e está 2 horas, 3, 4, 5 horas a rir, e os outros a rirem também. Rodney Howard-Browne, que é considerado o barman do riso. Rodney Howard-Browne, que é muito amigo também de quem? O Rodney Howard-Browne é muito amigo do Benny Hinn. Holy Laughter, este é considerado o barman do riso. Ele diz mesmo que ele é o barman. O barman é o que distribui bebidas alcoólicas. Ele também é chamado esta unção do riso, da unção da borracheira santa, da bebedice. As pessoas começam a rir à gargalhada, riem à gargalhada e não param mais. Caem pelo chão, rebolam uns por cima dos outros, não é? Até que se urinam também, começam-se a urinar dentro da igreja. Riem tanto até ficar com dor de barriga, outras defecam dentro da igreja. Então se tiver diarreia, ali defecam dentro da igreja.
É estas unções aqui. Temos aqui um discípulo do Kenneth Hagin, que é o Kenneth Copeland, que agora virou ecuménico, não é? Ele serviu de elo para levar os pastores pentecostais ao Vaticano, para beijar a mão ao Papa. É o tipo de manifestação. O que é que leva estas manifestações exóticas, não é? Extrabíblicas. Vamos a isto, unção do riso. Não é? Porque hoje estamos a falar do quê? As bases, não é? Aos quais está inspirado o Nathan Rufino, que é o Kenneth Hagin, que é o pai da teologia Rema, que diz que se tu declarares a palavra, ou se declarares a palavra Rema, vai acontecer. Então tudo o que tu falares acontece. Se fosse assim, tu eras Deus. Tu não dependias, não precisavas de pedir, bastava determinares, declarares, não é? Declara, decreta, determina e profetiza, nem precisavas de pedir a Deus para Deus fazer. Era só declarares, qualquer probleminha estava resolvido. É o pai da teologia Rema, como se a palavra Rema fosse uma palavra mágica, é um mantra, uma palavra mágica que faz milagres. Pai da teologia Rema é o tipo de heresia ao qual Nathan Rufino se inspirou. Diz que os livros deles são os livros que mudaram a vida dele e que mudam a vida das pessoas. Os livros do Kenneth Hagin e do T.L. Osborne, que é o outro também, faz parte deste movimento aqui, a palavra da fé. Vamos aqui. É bíblica a unção do riso? Certa senhora comentou num site da internet: irmãos, eu não vejo mal algum na unção do riso, pois já a senti. É? A Bíblia diz: enganoso é o coração e perverso mais todas as coisas. Quem o conhecerá? É complicado. Jeremias 17, 9 e 10. Muitos a criticam, como também eu já a critiquei uma vez, mas hoje, depois que passei por essa experiência com Deus, eu posso verdadeiramente afirmar que é tremendo. É? Também os adeptos do G12 também dizem que o encontro com Deus é tremendo, mas eu tive um encontro com Deus quando eu criei, quando eu o aceitei. Quando aceitei Jesus é que eu tenho um encontro, não é depois de passar por 3 dias de encontro, é o chamado encontro com Deus, 3 dias num retiro isolado, como fazem no G12. É? E não esquecer que o Benin também está associado ao César Castelhanos da Colômbia, que é do G12, e que ambos são ecuménicos, ambos são pró-Roma, apoiam o catolicismo romano. E se verdadeiramente é unção, provém do Espírito Santo, negando-a ou até mesmo chamando-a de palhaçada, estamos blasfemando contra ele. Isto é a opinião de alguém que passou por essa experiência aqui, da unção do riso. Amém? Ok, vamos então a isto. Unção do riso, suas origens. A unção do riso, também chamada de benção de Toronto, gargalhada santa, ou unção da bebedice, da borracheira santa também é chamada unção da bebedeira. A unção de Isaac não tem nenhuma base bíblica. Tais manifestações são estranhas às Sagradas Escrituras e tornaram-se mais conhecidas, após o episódio que ocorreu na Igreja Vineyard da Videira. Igreja Videira do aeroporto de Toronto, no Canadá, que é um país do norte da América, Canadá. Nada de novo no mundo religioso, pois os hindus praticam isso há muito tempo. Os hindus praticam isso, é chamada Espírito Kundalini. Amém? Espírito Kundalini. Olha aí. Kundalini. Olha aí. Risada Kundalini. Também começam a rir à gargalhada, caem para o chão, rebolam uns por cima dos outros. É igual. Praticada na yoga pelos gurus indianos, a unção do riso. Olha aqui. Holy Laughter Kundalini. No Kundalini também tem a unção do riso. No Kundalini, que é um espírito imundo, Kundalini, que é o espírito da serpente enrolada na coluna, também eles caem para o chão, rebolam e começam a rir à gargalhada. Kundalini, começam a rir à gargalhada. É complicado. É complicado. Então isto vem da Índia.
O que é o espírito Kundalini? É um espírito que está enrolado, é um espírito adormecido que está enrolado na coluna vertebral das pessoas e que é ativado através da yoga, não é? De mantras, de encantamentos, da meditação transcendental, esvaziamento da mente, não é? Certos rituais, e também é ativado através de querer sair fora do corpo, praticar a chamada viagem astral, que muita gente chama de arrebatamento de espírito, porque os arrebatamentos de espírito bíblicos são diferentes da viagem astral. A viagem astral é uma imitação barata do espírito imundo, do diabo, que realmente arrebata o espírito da pessoa, só que leva astralmente para enganar. É diferente, é parecido, mas é diferente, porque no arrebatamento de espírito quem te arrebata é Deus. Na viagem astral são os demónios. Então tudo isto abre portais, e outras práticas místicas abrem portais para que esse espírito que está enrolado na tua coluna se ative, segundo a filosofia hindu. Então é só para tu entenderes, no hinduísmo, amém? Está aqui, serpente enrolada na coluna, está aqui, meu irmão. Está aqui, meu irmão. Está aqui. Despertar o espírito Kundalini, o despertar. Eles falam muito do despertar, estes místicos, os praticantes da hipnose, da yoga, da nova era, o espírito Kundalini. Kundalini. Não é? Isto vem da Índia, serpente enrolada. Está aqui o despertar, awakening. A pessoa começa a tremer, começa a vibrar, não é? A tremeliqueira parece que está a ter um ataque epilético, não é? A pessoa fica descontrolada, começa a rir à gargalhada, começa a perder as forças, desmaia, rola para um lado, rola para o outro. O mesmo que acontece na unção do riso. Então os hindus praticam isso há muito mais tempo. De acordo com o site, está aqui, não vou estar a ler aqui tudo, quem quiser depois leia. Há 37 clubes do riso só em Bombay. Em Bombaim, nós dizemos em português, na cidade de Bombaim, na Índia, há 37 clubes do riso. As pessoas vão lá só para rir, através de práticas do hinduísmo, não é? Praticando essas gargalhadas. O modo como começam os risos ali são bem parecidos com o modo como os neopentecostais e até mesmo os pentecostais heréticos iniciam. Não é todos os pentecostais, que a igreja pentecostal é verdadeira. É os hereges. Iniciam as gargalhadas. Tudo resultado de uma indução ao estado de relaxamento. Não é? Não é? Eles dizem o quê? Alguns dizem assim, fecha os olhos, relaxe, descontrai, não pense em nada, não resista. Agora vão começar a cair pessoas. Deus me usa assim. Não é? Isto aqui é o que? Uma prática de hipnose e não são do riso. Relaxa. Relaxa. Tu agora vais começar a rir. Incontrolavelmente. Agora o Espírito Santo vai-te tomar e vais rir à gargalhada. Pronto, é isso. Eles só apenas trocam a palavra por Espírito Santo para levar as pessoas a um estado de hipnose em massa. Não é? Que é um estado que não é totalmente acordado nem totalmente a dormir. E então é chamada mente ou consciência adormecida, mente cauterizada. É complicado. Então, olha aqui. Há uns relatos da tal unção do riso já em 1933, em pequena escala. E nas igrejas de Kenneth Hagin, depois em 1992, e de Kathleen Kuhlman. Não é? A Kathleen Kuhlman é a tal mulher que, quando morreu, o Benin foi visitar a tumba dela para receber a unção que emana dos seus ossos. Repara aí o mistério. Mas os cristãos que propagaram no meio evangélico, quem mais propagou, há quem considere o próprio Kenneth Hagin o pai da unção do riso, embora isto tenha começado um pouco mais atrás, mas ele foi o principal propagador considerado o pai. Depois veio, depois dele, Kathleen Kuhlman, e depois mais tarde a Benson Toronto.
através do Rodney Howard Brown na década de 90, mais precisamente a partir de janeiro de 1994, e John Wimber. Há muita gente ligada a isto, apenas algum. Também existe o Todd Bentley, que é do movimento neo-apostólico, um indivíduo todo tatuado que ouve heavy metal. Há vários que praticam este tipo de aberrações. Não demorou muito para que chegasse ao Brasil, evidentemente. Tal unção é praticada aqui no Brasil e no mundo por grupos pentecostais e neopentecostais, concordo. Só que estes grupos pentecostais já estão contaminados com a heresia. E também carismáticos. Fala carismáticos, pode acontecer então no catolicismo, porque a palavra carismático, a igreja carismática é católica. Também adora Maria e outras coisas mais. E os santos, e a mesma coisa. Como acontece o fenómeno? Na maioria das vezes, as pessoas sentadas sentem-se relaxadas e deslizam com as costas nas cadeiras, ficando como que em posição de alguém que está bêbado. Quase que caindo da cadeira. Outras caem no chão, por isso é que ela também é chamada unção da bebedeira santa, da borracheira ou da bebedice. Estão bêbados no espírito, estão embriagados, é o que diz os pregadores. Outras caem no chão e de repente o riso se torna incontrolável. Num vídeo de Rodney Howard Brown chamado The Coming Revival, portanto o avivamento, aleluia, o avivamento vindouro, ele relata que um homem permaneceu rindo por 3 dias. Repara bem, rindo por 3 dias. Olha lá, olha que coisa estranha, rindo por 3 dias. Outras vezes relata-se que as pessoas debaixo dessa suposta unção emitem sons de animais do tipo miados, uivos, latidos, rugidos, urros. E quando caem no chão, inclusivamente se comportam como se fossem certos animais, como cobras, leões e outros. Inclusive, num dos avivamentos do Kenneth Hagin, uma jovem, não é? Ela fez barulho como se ela tivesse estando a ter um orgasmo. Literalmente um orgasmo. Então é terrível isto aqui. Tudo isso acompanha a unção do riso. A unção entre aspas. Imagine se o apóstolo Paulo fosse ressuscitado nos nossos dias e observasse esse zoológico acontecendo dentro das igrejas. Será que ele se comportaria de tal forma? Consegue imaginar? Paulo rindo à gargalhada dessa forma e ainda por cima latindo como se fosse um cachorrinho. 2 textos das cartas de Paulo podem ser citados para responder a essas questões, essas perguntas. Irmãos, 1 Coríntios 14:20, não sejais meninos no juízo, na malícia sede crianças, quanto ao juízo sede amadurecidos. Efésios 4:14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados em redor ou em roda por todo o vento de doutrina, pela artimanha ou astúcia dos homens que, não é? Pelo engano, aliás, dos homens que com astúcia induzem ao erro. Meninos, aqui nos lembra a carta aos Hebreus, quando o escritor fala sobre aqueles de quem já deviam ser mestres, instrutores, pelo tempo de conversão, mas por não desfrutarem do alimento sólido da palavra, contentam-se com o leitinho da Bíblia. Portanto, devendo-se já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, e vos haveis feitais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque aquele que se alimenta de leite ainda é menino e não está experimentado pela palavra da verdade. Mas o mantimento sólido é para os maduros, os quais têm, em razão do costume, todos os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Está lá em Hebreus 5, 13 e 14. O resultado de uma mente de um convertido sem conhecimento bíblico é agir sempre como criança ou imaturos. Porque não tem base bíblica. Os que estão sobre a chamada unção do riso vivem buscando nas escrituras sagradas a todo custo base para tal ou tais manifestações. Mas o próprio John Wimber admitiu: penso que esse tipo de coisa deve ser colocado na categoria do não bíblico e do exótico. John Wimber, que foi um dos principais do movimento desta unção do riso, não é? Ou o chamado movimento das chuvas tardias, derramamento do Espírito, não é? Later Rains Movement, não é? Que aconteceu lá em Toronto, não é? Foi o principal propagador, um dos principais. Ele fez parte da Igreja Vineyard, da Igreja Videira de Toronto, que é uma igreja neopentecostal e creio que também tem ligações ao G12. Amém? O próprio John Wimber admitiu, penso que esse tipo de coisa, ele depois admitiu. Primeiro ele estava a enganar também, mas depois ele se converteu. Penso que esse tipo de coisa deve ser colocado na categoria do não bíblico e do exótico.
Vejam como essas pessoas carecem de conhecimento bíblico e nos fazem dar verdadeiras gargalhadas deles. Isaías 5:29. O seu rugido é como o de leão, rugem como os filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Pegaram neste texto aqui de Isaías 5:29. Comentário. Usar um texto escrito há 700 anos do Pentecostes do ano 33 depois de Cristo para justificar um fenómeno pentecostal é no mínimo hilário. Isso nos faz rir e pior. O contexto mostra que esse rugido não é do povo de Deus, de Israel, mas dos babilónicos que atacariam Israel e os levariam cativos para a Babilónia. Por isso levariam a presa e não haveria quem os livrasse. Trata-se, portanto, de uma metáfora. Isto é uma palavra simbólica. Tem que ser interpretada de uma forma figurada e não literal. Se esses irmãos criancinhas na fé levarem ao pé da letra essas metáforas, então teriam que aprender a voar conforme Isaías 40:31, onde lemos que sobem como asas de águias. Amém? Gênesis 18:12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer. Novamente, um texto anacrónico ao fenómeno do Pentecostes, do dia de Pentecostes do ano 33 depois de Cristo. Mas se Sara riu no íntimo, no interior, então existe a unção de Isaac, pois o nome do filho de Sara foi Isaac, o qual significa riso em hebraico. Entretanto, esse riso dado por Sara foi uma manifestação do Espírito Santo nela? Ou quem sabe uma nova unção? Não. Mas foi uma reação de incredulidade quando soube que, embora velha, daria à luz um filho. Ela se riu disso. Deve ser uma piada para outros. Tanto é verdade que Deus diz no versículo 14: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Salmo, aqui é outro texto que eles usam, aqui os defensores da unção do riso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vamos aqui, comentário. Será que a expressão ficamos como quem sonha indica uma unção que justifica a unção do riso? Quem sonha está dormindo. E quem ri enquanto sonha não tem consciência do que ocorre. Mas nas manifestações pentecostais do primeiro século, os que recebiam as maravilhas do Espírito Santo sabiam o que se estava passando. Quanto à expressão, a nossa boca se encheu de riso ou de júbilo, ou de alegria, em parte alguma lemos que foi uma unção, mas sim uma reação natural de um povo, os israelitas, que haviam sido libertos do cativeiro babilónico. Provérbios 17:22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Onde está a unção do riso aqui? Pelo que sabemos, tal manifestação estapafúrdica ocorre nos templos em determinadas ocasiões. Entretanto, Provérbios 17:22 refere-se ao coração, sempre está alegre como remédio para o nosso corpo. Não precisa nem ser cristão para se saber disso. Há budistas, hindus e ateus que pensam positivamente, são pessoas alegres, e isso resulta-lhes em benefícios para a saúde. Eclesiastes 3:4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Ok. Se as expressões tempo de rir e tempo de saltar de alegria são indicativos da unção do riso, então deveria haver, de acordo com o contexto, a unção de prantear e a unção de matar, a unção de aborrecer, a unção de guerrear, etc. É só ler, quem quiser, eu não vou estar aqui a pôr, Eclesiastes 3, de 1 ao 7. Que infantilidade de nossos irmãos pentecostais e neopentecostais praticantes dessa aberração da fé isenta de conhecimento bíblico. João 17:3. Mas agora vou para junto de ti, isto falo ao mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Comentário. A palavra grega para gozo aqui é cara. Significa alegria e satisfação, conforme a concordância strong das palavras do Novo Testamento. Realmente todo cristão sente essa alegria que vem do Espírito Santo. E faz parte, é das 9 virtudes do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:19-21. Essa mesma alegria é usada por Tiago, em Tiago 1:2 assim: meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria, de grande gozo, o passares por várias provações. Trata-se de uma alegria interior que nos ajuda a perseverar. Não vemos aqui um caso no Novo Testamento de cristãos rindo à gargalhada, de forma descontrolada, não é? E sem qualquer tipo de limite, nem de compostura. Amém? Continuando aqui. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, ou regozijai-vos sempre no Senhor. Da mesma raiz cara, mencionada acima, aqui é usado por Paulo o verbo grego kairo, que significa alegrar-se muito. Paulo não se referia às risadas descontroladas nos cultos cristãos, não é? Dessas igrejas neopentecostais, mas à alegria no Senhor, que nos encobre e vive no crente todos os dias. E no contexto era a alegria
no Senhor que deveria motivar os cristãos em Filipos a vencer os problemas de relacionamento entre cristãos como os de Evódia e Síntique. Agora aqui, por que essas manifestações ocorrem? No meu ponto de vista, trata-se de uma mera infantilidade ou imaturidade, pois não conhecem a palavra de Deus e buscarem desesperadamente por sinais visíveis de Deus para se apegarem, pois precisam de ver para crer. Então, são iguais a Tomé. Deixam-se levar por líderes que gostam de aparecer e impactar a opinião pública. Eles sempre surgem com práticas e modismos novos. Fazem o que podem para manter o seu rol de membros crescendo. Eles põem a pico os incautos facilmente, pois sabem, com palavras bem elaboradas, induzir. Há uma indução que tem a ver com o quê? Com a hipnose. Então há uma manipulação mental. Não é? Em massa. Glória a Deus. Quem quer diga glória, há uma manipulação em massa de várias pessoas que estes líderes levam-nas a pensar e a reagir de acordo com o seu objetivo, conforme eles querem. Todavia, nós não podemos descartar a ação do grande inimigo da Igreja de Deus, Satanás, junto aos seus demónios, exatamente. Através da prática de hipnose, abrem-se as portas da mediunidade. Já dizia Dave Hunt, o saudoso apologista cristão Dave Hunt. Amém? O saudoso apologista cristão, o irmão Dave Hunt, autor dos livros, não é? A Sedução do Cristianismo. Tem 2 livros muito, muito bons também. Dave Hunt, que eu tenho 2 livros dele muito bons. Amém? Então este saudoso apologista cristão dizia: através da hipnose abrem-se as portas da mediunidade. Então se tu te deixas hipnotizar para caíres num estado, fazeres o que eles querem e começares a rir à gargalhada, abrem-se as portas da mediunidade. Tu te tornas o quê? Um cavalo dos demónios, um cavalo dos espíritos, como dizem os espíritas. Os espíritos, os Exus, orixás, caboclos, vão incorporar no teu corpo. Por outras palavras, anda caelo vrei camando olabandolo bandagassuia emai rovastemia vai. Aleluia, estou sentindo a glória. Olha aí. Estes 2 livros aqui também recomendo claramente aos irmãos. A Sedução do Cristianismo e Escapando da Sedução. Tem a ver com práticas de magia introduzidas nas igrejas pentecostais. Práticas idênticas aos que praticam os zen budistas e os praticantes da nova era. Então, ele disse que através da prática da hipnose é consagrada ao Deus do sono, o Deus grego hipnos. Abrem-se as portas da mediunidade. Tu te tornas o quê? Um habitáculo de demónios. Se tu estás a lugar esta unção aqui do riso, é complicado. Amém? O que eles desejam, os demónios, é causar confusão e desordem no povo de Deus, que em muitos casos sofre por falta do conhecimento. Enquanto muitos se deixam levar por erros de interpretação bíblica, há cristãos comprometidos com a palavra de Deus e que buscam nela o modo correto de agir dentro e fora dos tempos. Esperamos que você tenha experiências maravilhosas com o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que todas elas sejam frutos do propósito de Deus em sua vida. Jamais tente usar a sua experiência como uma prova divina para um novo modismo. Antes pergunte-se: aquilo que eu vejo ocorrer em minha igreja é bíblico? Porque a Bíblia diz que eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os próprios escolhidos. Acho que eu vos tenho perdido. Então, aqui nós fizemos aqui uma... Amém? Aqui há as ideias do Kenneth Hagin, Teologia Rema. Vamos falar aqui um pouquinho da Teologia Rema. Mentira profética Rema. Não é? Isaías Rema. Rema e o Verbo da Vida. De onde é que é o irmão Nathan Rufino? Da Igreja Verbo da Vida. Não sei se aqui dá para pôr. Isto não se está a ver. A ver se tem aqui alguma coisa. Ok. Amém? Vamos lá ver se ele fala aqui alguma coisa de jeito. Não, isto é muito grande, eu não vou estar a ler isto tudo. Amém? Mas para tu entenderes a Teologia Rema, isto
o texto está enorme e agora o tempo não permite. Amém? Não existe nenhuma diferença entre rema e logos. São duas palavras que traduzidas em português querem dizer palavra, mas para eles, não é? Logos seria a palavra escrita e rema seria a palavra dinâmica, ou o poder da palavra. Então se tu declarares, eu declaro a palavra rema, não sei o quê, conversa para boi dormir. Andakai, maia, brai, os dois termos são usados intercambiavelmente, como se fosse uma palavra mágica, a palavra rema, que traz poder. Olha aí, repalabaia, alai, sumeréria. Vou provar aqui que rema e logos é exatamente a mesma coisa, não há diferença. Então, essa teologia rema é baseada na heresia. Na heresia. Amém? Olha aqui. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, ou pela palavra de Deus. Agora aqui, palavra. Logos, palavra. Rema nagasaya praia surya cantaraya. O verbo se fez carne. O Logos se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra pode tanto ser a palavra viva, que é Jesus Cristo, amém? Que permanece eternamente, como a sua palavra escrita, que é a sua vontade, a sua lei, escrita no nosso coração. E diz aqui, pois toda a carne é como a erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha aí, a palavra do Senhor, em cima a palavra veio de Logos e aqui embaixo veio de Rema, é a mesma coisa. Permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esta é a palavra. Amém? Que entre vós foi evangelizada. Então, qual é a diferença entre Rema e Logos? Não há nenhuma, mas para eles há uma superstição. Tu tens de declarar a palavra Rema. E vai cumprir. É como se fosse uma força mágica, como se fosse um mantra. Não é? Como se fosse, a rema é usado como se fosse uma força mágica. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Então estamos aqui desmascarando as heresias aqui de Kenneth Hagin, não é? Que é o mentor aqui do Nathan Rufino. Aquele que, não é? Nathan Rufino se inspirou nos livros do Kenneth Hagin. Então ele tem que abraçar todo o pacote. Tem que abraçar todo o pacote. A mentira profética do poder rema. Mais uma simples mentira. Se um indivíduo normal que não é rico começar a dizer eu sou rico, eu sou milionário, estou cheio de dinheiro, o que este indivíduo está a fazer realmente? Ele está afirmando algo que não é verdade, ou seja, ele está simplesmente mentindo. O suposto poder rema. A doutrina rema ensina que a palavra falada tem poder. Portanto, nós devemos afirmar algo que desejamos, como se já fosse verdade. Se o indivíduo quer ficar rico, ele deve ficar falando, decretando em voz alta, determinando e profetizando, entre aspas, para que o poder das suas palavras opere no mundo espiritual, transformando o seu desejo em realidade. Isto é uma forma simples de explicar aqui. Pior do que mentir é mentir para si próprio e ainda fazer isto em voz alta, achando que possui algum poder sobrenatural. Ou talvez que Deus é obrigado a atender os seus desejos medíocres, como o Aladino da lâmpada mágica. É como o gênio da lâmpada, o Aladino. Há um versículo, isto faz-me até rir. Não que eu esteja com a unção do riso, mas isto faz-me rir. Ai, ai. Há um versículo que realmente seria interessante ser lido. Provérbio. Agora tenho mesmo que rir. Provérbios 19:22. O que o homem mais deseja é o que faz bem. Porém, é melhor ser pobre do que ser mentiroso. Eia, isto aqui é interessante. É melhor ser pobre do que ser mentiroso. Muito interessante este versículo. Por acaso nunca tinha prestado atenção nele. Muito interessante. Ora aqui. Poderes sobrenaturais do homem. A Bíblia diz que os homens não possuem poderes sobrenaturais. Jesus disse, coisa alguma o homem pode receber sem que seja dado do céu. Tu só tens o poder sobrenatural quando o Espírito Santo opera em ti. Então, isto aqui é condicional. Não há inerentes ao homem, mas que vem fora do homem, vem de cima do homem. Vem do céu para a terra.
né? Vem do divino para o humano. Olha aí, a Bíblia diz que os homens não podem poder submeter. Os homens por si só são apenas carnais, não têm poder. Eclesiastes 8:8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. A origem desses poderes está associada a entidades espirituais. Ou seja, se houver algum poder em mim, ou em ti, ele só pode vir dado por Deus, não é? Na pessoa do seu Santo Espírito, ou, não é? Ou pelos demónios, espíritos imundos. Oh, glória a Deus, quem queria diga glória. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominadores, principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, sem Jesus nada podeis fazer. A obrigação de Deus. Deus não é obrigado a dar nada a ninguém. Jó 41:11. Quem primeiro me deu para que eu seja obrigado, para que eu haja de retribuir? Pois tudo o que há debaixo dos céus é meu. Deus é infinitamente sábio e onisciente. Tentar manipulá-lo é, no mínimo, insultá-lo. Salmo 139:6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, alta demais que não a posso atingir. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Agora aqui, como ganhar dinheiro? A Bíblia nos mostra que para ganhar dinheiro devemos usar aquele método antigo, trabalhar. Trabalhar diligentemente com vontade, que certamente é muito mais eficiente do que ficar falando de tolices. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios 21:25. Provérbios 13:4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 14:23. Em todo o trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A origem da palavra rema. A doutrina rema promove o simples ato de mentir, renomeando esse gesto como profetizar ou decretar. A Bíblia ensina que o pai da mentira é o diabo. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo dos vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque quando não há verdade nele, pois quando ele profere a mentira, fala daquilo que lhe é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Eles ensinam essa doutrina porque são obreiros falsos. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, se disfarçando de apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se disfarcem de ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, como é costume dos pentecostais, aqui o irmão, claro que ele é tradicional. Eu vou ler aqui, depois se eu concordar, amém, senão vou refutar. Então, como é costume dos pentecostais, vem alguém e conta uma historinha. Tinha um irmãozinho lá na minha igreja que queria uma vitória em tal área da vida. Ele foi decretando a vitória, foi profetizando a bênção, até que Deus honrou a sua palavra e ele conseguiu o que queria. Viu como o poder rema funciona mesmo? Para começar, se era irmãozinho que decretava e profetizava, então não se trata da palavra de Deus coisa nenhuma, pois trata-se de um monte de mentiras que ele mesmo espalhava. Ok. Vamos lá ver aqui. A palavra de Deus e a Bíblia. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. O poder que opera sobre a mentira é proveniente de Satanás. É este cuja eficácia de Satanás é esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Ok. Conclusão. De que adianta falar palavras bonitas e ser falso? Seria então Satanás um bom exemplo a ser seguido? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas provem em verdade. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ok. Irmãos, concordo com quase tudo. Não é? 99,9% do que ele, excepto que ele, pelos vistos, é tradicional e antipentecostal. Amém? Eu creio no poder de Deus e eu creio que Deus pode honrar a tua palavra, sim. Poderá haver poder nas tuas palavras, não é que seja rema. Não há nenhuma diferença entre rema e logos. Não é na palavra rema, é no nome de Jesus. Em meu nome expulsareis demónios. Jesus não disse o nome da palavra rema. Então o poder há no nome de Jesus. Só para concluir aqui, que esta teologia rema é uma falácia. Porque tu podes declarar, determinar, decretar, profetizar o que tu quiseres, mas se Deus não inspirou, não revelou essas palavras, nada vai acontecer, nada vai se cumprir. Então tu vais passar vergonha. Amém? Marcos, capítulo 16, do 15 ao 18. Vamos lá ver o verdadeiro poder. É em rema ou é no nome de Jesus? Eu tenho que falar rema, tenho que falar grego aqui, como se houvesse uma diferença entre rema e logos, como se a palavra rema, se eu disser palavra rema, fosse um tipo de mantra mágico. Olha o que é que diz aqui. Sharabandovou. Aleluia. Aleluia. E estes sinais, olha aqui,
ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer, diga glória. A toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais vão seguir aos que creem em meu nome. Não diz no nome da palavra rema, ou na palavra rema, ou em rema. Tens que dizer rema. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberes coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém? Só até aqui. Então ficou aqui já desmiuçado que Nathan Rufino, ele se inspirou, foi inspirado pelo Kenneth Hagin. É porque ele faz parte do movimento o Verbo da Vida, não é? Ou a Igreja o Verbo da Vida, não é? Que se inspirou na teologia Rema, no Instituto Rema Teológico do Kenneth Hagin. Amém? Então está tudo errado. Já as bases estão erradas, os fundamentos já não, os pilares já não estão na raiz. A árvore já não está na raiz, que é Cristo. Aleluia. Os pilares já não estão na rocha da casa, as colunas da casa estão na areia. É complicado. E a casa pode cair. Amém? Então até aqui falou o Senhor, Deus em Cristo te abençoe. Se não aceitaste, Jesus aceitou hoje, Jesus morreu na cruz para te salvar. Amém? Se estás desviado, reconcilia. Se crestes em coisas erradas, começa a crer na verdadeira doutrina bíblica, em nome de Jesus.